A paz de nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje, antes de começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo que venha nos fortalecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Pai, nesse momento eu entrego esse estudo nas Tuas mãos, para que seja o Senhor fortalecendo, arrancando todo o peso, meu Pai, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a frieza espiritual, meu Pai, tudo aquilo que tem atrasado a nossa prosperidade com o Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Espírito Santo, que nesse momento, meu Pai, todos os que venham estar presentes nesse vídeo e aqueles que ainda hão de vir, que venham ser avivados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor venha retirar todo o peso, meu Pai, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o desânimo, principalmente o desânimo, meu Pai. Aquele desânimo que nos faz pensar que o Senhor não pode fazer nada na nossa vida. Não é que o Senhor não pode, meu Pai. Simplesmente que às vezes oramos e pensamos que nunca chegará o milagre. Mas nós sabemos que o principal milagre já temos, que é a salvação da nossa alma. E todos os demais são acrescentados na nossa vida pela comunhão que temos com o Senhor, meu Pai. Mas faz-nos abrir o entendimento de entender que a maior riqueza já habita dentro de nós, que é o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos ver uma coisa. Às vezes, nós falamos assim: a palavra de Deus é fiel, certo? A palavra de Deus nunca volta vazia. Mas porque quando eu vejo por esse versículo, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde Deus está falando, fazer prova de mim. Porque quando vejo esse versículo, não vejo, porque assim, é muito forte, porque Deus está a pedir para o seu povo, fazer prova de mim nisto. Entende? E ele fala assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, tal é que não haja lugar suficiente para recolheres. Então, por que muitas vezes não sucede isso na nossa vida? Não é porque Deus não quer abençoar, não é porque nós somos dizimistas fiéis, não é isso. O que falta é fé. O que falta é perseverança. O que falta é crer, deixar a incredulidade, é crer que Ele vai fazer. Porque assim, Ele está falando aqui que a bênção chegará de tal forma que não haverá lugar suficiente para recolher. E que por causa de nós, Ele vai repreender o devorador. E quem é o devorador? Sabe quando nós recebemos o dinheiro no final de mês e parece que o dinheiro não chegou nas nossas mãos? Parece que o dinheiro desapareceu, esfumou? Nem parece que recebemos o salário? Então ele está falando que ele vai repreender esse espírito. Ele vai repreender tudo aquilo que tem acaparado, não, tudo aquilo que tem arrancado, tudo aquilo que ele já nos prometeu, mas que ao mesmo tempo ficamos na dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que Deus vai fazer? Quando Ele vai fazer? Porque assim, quando o nosso pensamento é pensar em migalhas, temos que entender que nosso Deus não é Deus de migalha. Então é normal que a pessoa comece a dar volta e volta nesse versículo falando assim: não, Deus não vai fazer. Ou talvez, olha, é tantos erros que eu já cometi lá atrás que talvez por isso mesmo a minha vida está trancada. Olha, talvez é que, sabe o que é? É que eu preciso ser mais sábia, mais sábio. Eu preciso ser mais intelectual. Se eu tivesse diplomas, talvez Deus poderia me prosperar de uma forma mais profunda, mais elevada. Se eu tivesse talvez algum conhecimento em tal área, Deus podia fazer isso e o outro na minha vida. Então ficamos a buscar argumentos, ficamos a buscar coisas que não são reais, porque Deus não precisa do nosso cenário que seja favorável para que Ele venha fazer milagre. Às vezes Deus nos dá um projeto e quando olhamos para o projeto falamos assim: isso é muito forte, isso é algo muito, como é que eu posso dizer, fora do normal, fora do comum, é sobrenatural para que venha a ser verdade na minha vida. Por quê? Porque queremos entender Deus, queremos entender como Deus vai fazer, queremos entender
depois de viver tanto tempo de uma vida de miséria, ou de vir também, não de uma descendência onde muitos não conseguiram prosperar, então nós agora ficamos a pensar assim, será? Será? Ou simplesmente, ai não, isso é muito caro, ai não, isso é muito difícil, Deus disse que vai fazer isso, mas isso, como é que é isso? Porque isso para empreender tem que colocar um monte de dinheiro aí, no princípio aí, para poder arrancar o negócio, isso mais o outro, então estamos sempre colocando um porquê, um como, quando, com quem? Quem Deus vai usar? Como é assim? Eu não tenho nada, na minha conta bancária não tenho nada. Na minha poupança, nem poupança tenho. Eu ainda vivo de aluguel. E no meu trabalho, onde eu trabalho, não tem como prosperar. Então a pessoa começa a idealizar e como Deus vai fazer. E quando ela vê pelos seus olhos, não? Porque ele fala na sua palavra que nós só vemos o muro que está na nossa frente, mas ele vê muito mais além. Ou seja, nós só vemos as circunstâncias que estamos a passar, só conseguimos ver aquilo que estamos a ter essa guerra, não uma afronta agora mesmo. Outra vez só vemos um punhadinho de farinha, assim como falou a viúva, que falou para o profeta de Deus, falou assim, eu não tenho nada, o que eu tenho aqui, eu vou fazer um pão para eu e meu filho, entende? E depois vamos morrer. Então, como é que é isso? Como é que Deus vai falar para o profeta que a viúva vai mantê-lo, sabendo que quando o profeta chegou lá na sua casa, a viúva só tinha um punhado aí de farinha, não tinha quase nada. Então, ele disse, não, primeiro cozinha para mim. Cozinha esse pouco que tens para mim, cozinha, me dá, e depois Deus proverá. Então, temos que entender que a viúva foi pela fé. Ela foi pela fé. E o profeta também foi pela fé. Porque o profeta podia falar assim, mas como é que essa viúva, não tendo nada, só tem um pouquinho de farinha, como é que ela vai me fazer um pão? Como? Mas só que o profeta, como estava no rango espiritual, como ele estava a ver espiritualmente e não fisicamente, então ele não duvidou. Ele foi na fé daquilo que Deus já tinha lhe falado. Então, às vezes, quando nós damos ouvidos às vozes da nossa mente, às vozes do passado, às vozes dos fracassos que já tivemos lá no passado, começamos a duvidar do que Deus vai fazer na nossa vida. Porque se Ele está a falar aqui, porque também temos que entender aqui, temos que ser fiel a Deus. Temos que analisar se realmente estamos sendo fiel a Deus. Se realmente estamos sendo fiéis a Deus com a nossa vida, se estamos a dar o dízimo com a nossa vida, porque o dízimo não é só em dinheiro. Tem que ser que se a nossa vida representa Cristo, se o nosso comportamento, as nossas atitudes representam Cristo. Entende? Mas ele está a falar, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? É a sua casa. Para que haja mantimento na minha casa. Aí ele volta a dizer, não? E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Então, é o que eu estava dizendo no princípio, não é porque a pessoa é infiel, é que a pessoa duvida que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, é que a pessoa duvida que depois de tantos fracassos, depois de tantos intentos, a pessoa começa a duvidar se realmente Deus vai fazer algo grande na sua vida. Por quê? Porque está vendo o seu cenário. A pessoa vê, não, é que eu tenho, por exemplo, uma discapacidade, é que eu tenho, por exemplo, talvez, por exemplo, pouco dinheiro na conta bancária, ou não tenho nada. É que eu venho de uma família onde ninguém prosperou, é que eu não tenho nenhum diploma. Então a pessoa sempre começa a colocar um porquê, como é que eu posso dizer, uma desculpa, não? Uma desculpa do porquê ela não pode prosperar. E não entende de que Deus não precisa da sua circunstância, Deus não precisa de... Porque assim, Deus só pode ser glorificado quando Ele entra num cenário que tudo parece que vai dar errado. Quando entra num cenário onde nossa força já chegou no limite. Porque quando nós temos a nossa sabedoria lá no alto, quando temos a nossa força lá no alto, é claro que a glória vai ser para nós. Mesmo não falando vai ser para nós. Por quê? Porque simplesmente vamos fazer de acordo da maneira ou como nós pensamos que é o correto. Mas quando estamos debilitados, sem força, sem essa coisa de dizer assim, não, é minha inteligência, é minha sabedoria, então é melhor assim, porque aqui eu controlo, aqui eu sei. Quando perdemos essa parte nossa e entregamos para Deus, para que Deus nos guie, para que Ele nos mostre realmente, passo a passo, como fazer esse empreendimento, como começar esse negócio, como começar esse novo emprego, como fazer tudo. Aí entendemos que toda a honra, toda a glória é para Ele. Porque Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Nem com homem, nem com nada. Por quê? Porque Deus é Deus.
E Deus, quando dá, Ele dá de uma forma onde não tem ninguém para falar assim, olha, foi eu que fiz na vida dele, foi eu que fiz na vida dela. Por causa de mim, está aí onde está. Entende? Por isso Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Para que quando estejamos lá acima, possamos reconhecer que foi Deus. Que só o Senhor é Deus, que foi Deus quem fez. Porque se deixarmos que o homem venha fazer, se padrinhos, madrinhas venham fazer, vamos estar sempre, um belo dia o inimigo vai usar para falar assim, olha, foi por causa de mim que conseguiu, foi por causa do meu esforço que conseguiu, mas quando é Deus a fazer, Ele vem e faz de uma forma sobrenatural. E uma coisa, quando Deus nos mostra um projeto, quando Deus nos mostra o que Ele vai fazer na nossa vida, mesmo que aos nossos olhos pareça algo sobrenatural, algo que é fora do comum, vamos fechar a nossa boquinha. Muitas das vezes perdemos bênçãos, muitas das vezes perdemos o que Deus vai dar para a nossa vida. Por quê? Porque temos a boca assim, quente. Queremos compartilhar com pessoas um projeto onde ainda é um feto. Um projeto onde ainda nem se formou como um bebê, por exemplo, de 3 meses. Por isso que uma mãe, quando está grávida, e normalmente se recomenda para que diga que está grávida depois dos 3 meses. Por quê? Para que não haja aborto. Porque nesses 3 meses são os meses onde o bebê está sendo gerado, onde o bebê está sendo transformado, onde ele vai começar a ter suas mãozinhas, os seus pezinhos, os olhos vão começar a formar. Então a parte do seu corpo vai começar a formar. Então precisa de um silêncio, precisa de um cuidado específico. Entende? Mas imagina, se a mulher sabe que está grávida, não tem ainda nem 3 meses, mas já vai dizendo que está grávida, é normal que de repente comece a vir maus olhos. Não é porque, então vou ter medo de maus olhos, vou ter medo agora da inveja, não é isso. Mas é entender que tudo aquilo que ainda está sendo gerado tem que estar em silêncio. Tudo aquilo que ainda é um feto tem que estar em silêncio. Que seja o mundo a saber que estamos grávidas, de algo, de uma promessa de Deus. Que seja o mundo a saber, não nós abrir a nossa boca, porque isso também rouba, porque se antes estávamos com uma luta tremenda, porque assim, mesmo Deus prometendo a terra prometida, vamos ter luta para chegar até lá, porque chegando até lá com lutas, vamos chegar com estrutura, chegar lá com força, então não vamos chegar aí por chegar à toa, não, vamos chegar aí fortificados em Cristo Jesus. Entende? Então Deus, quando nos dá uma promessa, temos que entender que vamos ter batalha espiritual. Mas não é para desistir, é para entender que se você é uma empreendedora, se você ser uma comerciante, se você ser isso mais o outro, temos que entender que Deus tem que me dar estrutura, porque senão tudo que vier nas minhas mãos vai escapar dos meus dedos. É assim como funciona. Então, Deus não nos vai dar a aula teórica, que é conhecendo a sua palavra, e a aula prática, ninguém vai. E depois todo mundo começa aí a trabalhar aí como, por exemplo, um cirurgião, foi só a aula teórica, mas a aula prática nunca apareceu. E depois, de repente, vai lá no hospital, numa sala de cirurgia, começa a operar as pessoas. É perigoso, é perigoso. Então tem que ter uma prática, e a prática são as lutas, as tribulações que vamos passar. E ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, então ele é conosco. Porque passaremos pela água, pelo fogo, mas ele é conosco. Então, temos que entender que quando Deus nos fala algo, mesmo que pareça sobrenatural, mesmo que pareça algo surrealista, não vamos querer entender Deus. Vamos parar e deixar que Deus trabalhe. Vamos parar e pedir a guiança de Deus. E não entender, não, é que o que Deus me disse é algo muito forte, é algo muito grande, não acho. Ou simplesmente começamos a ter um comportamento como José, que inocentemente começou a contar o sonho dele, que ele teve, aos irmãos. E os irmãos, como já estavam com os olhos mais abertos, começaram a entender realmente o que José estava a ter no seu sonho. José era ingênuo, por isso contava os seus sonhos para os irmãos. Cada vez que sonhava, contava os sonhos para os irmãos. E era Deus revelando para ele o que Deus ia fazer na sua vida. Mas ele, sendo ingênuo, ele ia revelando o seu sonho para os irmãos. E os irmãos, vendo que José tinha um futuro próspero pela frente, o que fizeram? Fingiram a morte de José. Jogaram ele no poço e também venderam ele como escravo. Entende? Então temos que ter cuidado quando nós queremos abrir a nossa boca para contar nossos projetos, nossos sonhos, porque o coração só Deus conhece, só Deus sabe o que está dentro da pessoa. Se nós que somos de Cristo, às vezes entra o sentimento aí mal dentro do nosso coração, se não pedimos a Deus para limpar nosso coração, fica lá. Imagina então quem ainda nem crê em Deus, quem ainda nem se importa com o que está a passar dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então temos que ter cuidado com isso, temos que ter cuidado.
Porque quem já entregou a sua vida para Cristo, ela vem, ele ora, meu Deus, olha, eu senti um pouco de inveja, senti um pouco de cobiça, eu sinto que tenho maus olhos, eu sinto que isso mais o outro, mas limpa o meu coração, porque o Senhor não me fez para assim, o Senhor tem bênçãos para todos. Então essa pessoa pede a Deus para lhe limpar, porque ela se reconhece que é pecadora, ela reconhece que tem falhas, ela reconhece os seus erros, e Deus vem e limpa. Mas imagina então contar para pessoas do mundo o projeto que Deus nos deu. Imagina então contar para as pessoas do mundo que não creem em Deus, para pessoas incrédulas. Imagina então contar para o que Deus iria fazer na nossa vida. Não, o que Deus vai fazer na nossa vida. Então vamos ter mais luta, mais batalha. Depois perguntamos que Deus não nos quer prosperar. Perguntamos que Deus esqueceu de nós. Começamos a questionar. Ai, porque eu nunca prospero? Porque... Não, é porque nossa boca não fica fechada. Nossa boca não fica fechada. Porque muitos projetos que Deus me deu, eu começava a falar inocentemente, ingenuamente para as pessoas, porque eu falava assim, não há nenhuma maldade, entende? Porque nós pensamos que nós vemos, por exemplo, nós vemos caras, mas Deus vê o coração. Então, se não há nenhuma maldade, é normal. Eu começava a falar e o projeto ia água abaixo. Eu começava a ter mais luta para ter o projeto. E até dia de hoje tem projetos que ainda não consegui realizar. Por quê? Por causa da minha língua, por causa da minha boca. Por pensar que todo mundo tem um coração assim tal. Mas ataque espiritual não sabemos nunca de quem vem. Então, se Deus está a fazer algo novo na tua vida, se Deus está a fazer coisas grandes na tua vida, renovação, o que seja, não é que agora vamos desconfiar de todo mundo, mas ora a Deus primeiro com quem falar, ora a Deus primeiro e com quem desabafar. Por quê? Porque simplesmente há projetos que talvez na tua vida Deus quer fazer, mas na vida do outro ainda não é o momento de ser feito na sua vida. Então o outro vai começar a sentir inveja. E se o outro não pedir a Deus para limpar o seu coração, vai ter ataque espiritual. Entende? De por si já temos ataque espiritual, imagina então quando contamos. Então é deixar que esse feto venha se formar no secreto, venha se formar de uma forma, porque o bebê, quando se forma, ninguém vê. A mãe não vê quando o pé sai, a não ser que seja uma ecografia, mas todos os dias a mãe não vai no médico para fazer a ecografia, certo? Então a mãe não sabe quando os pés vai sair, a mãe não sabe quando a unha vai sair, a mãe não sabe quando o cabelo já cresceu. Não, porque tudo isso no silêncio. Então, quando deixamos que as coisas aconteçam no silêncio, deixamos que quando tudo seja concretizado, aí sim podemos dar a boa nova do nosso projeto, aí sim podemos compartilhar com as pessoas queridas, as pessoas que temos aí mais confiança, aí sim. Mas quando é um feto, é boca fechada. É boca fechada. Por isso que os primeiros 3 meses são momentos de que a mãe tem que estar tranquila, são momentos onde a mãe tem que fazer precaução, porque muitas pessoas pensam assim, não, e o momento mais difícil de uma gravidez é no final. No final tem que fazer precaução, porque é um momento onde a mãe, a grávida tem que entender que ela tem que fazer o seu repouso, ela tem que se alimentar bem, isso mais o outro. Mas no princípio mesmo, que é a chave. Porque no princípio a mãe tem que estar mais atenta a não ter quedas, a mãe tem que estar atenta com a alimentação para que os ossos venham se formar bem, porque é o momento da formação, é o momento da transformação, de que um feto venha se fazer e é uma pessoa. Então temos que ter cuidado com quem estamos a desabafar nossos projetos, temos que entender que por mais que a pessoa seja boa pessoa, mas quando um projeto é um feto, é entre Deus e nós. E quando já o feto já está transformado em uma criança, aí sim Deus vai dar direção com quem desabafar. Entende? Porque senão vamos ficar com o projeto sempre na gaveta e pensando que Deus não quer fazer, não é porque Deus não quer fazer, é que a nossa língua é desfreada. Então, se Deus está fazendo coisas novas na nossa vida, vamos pedir a Deus para que nos faça fechar a nossa língua e deixar que Ele venha trabalhar. Deixar que Ele venha mostrar realmente o que Ele quer fazer e quando Ele quer fazer. O fato de Deus dar um projeto, o fato de Deus mostrar algo, não quer dizer que tem que ser já. Não quer dizer que temos que ir todo acelerado, agora falando com todo mundo para ver se as pessoas nos dão solução do que fazer. Não. Descansa em Deus. Pega um papel e cada vez que Deus dá uma direção, anota no papel, guarda o teu papel, pouco a pouco, quando tiver as contas, já vai chegar aí na terra prometida. Mesmo que tudo, porque normalmente vai vir sempre pessoas, olha, é difícil, porque nesse país é difícil fazer isso, não, é sempre dá errado. Então, se ficar entre tu e Deus, não vais ter esse problema com comentários negativos. Mas se começares a falar com fulano, mengano, ciclano, isso, mas o outro, vais ter muitos comentários negativos. Por quê? Porque às vezes é o espírito da inveja que domina a pessoa, dando-nos conselhos negativos só para poder desistir. Entende? Então é pegar na palavra de Deus, é pegar e na promessa que Deus nos deu e entender que nosso Deus quer nos prosperar, mas a nossa língua tem que estar fechada, a nossa boca, e a nossa língua tem que estar aí tranquilinha, descansando em Deus,
ok? Porque é por isso mesmo não vemos as manifestações de Deus na nossa vida, presente na vida espiritual e, não, desculpa, na prosperidade financeira mesmo falando. Por quê? Porque a nossa boca não fecha. Se Deus te deu um projeto, fica caladinha, fica tal. Uma vez eu vi um documentário onde a senhora e tudo contava para a sua vizinha, todo problema na sua casa contava para a sua vizinha, todo problema na sua casa contava para a sua vizinha. Então até que um dia estava bem com o marido e aí o marido foi no pátio para limpar aí e o pátio da casa, não? Então quando isso a vizinha lá do outro lado junto com outra vizinha começou a olhar assim torto ao marido e falou, e o marido entrou para dentro da casa e falou assim: "E Marlene, tu falaste algo com as vizinhas sobre mim?" Disse: "Não. Eu só desabafei com ela uma coisa assim, uma coisa assim." Disse: não. Mas tu não tens que levar os nossos problemas com a vizinha. Tu tens que entender que nem todo mundo quer ouvir as tuas aflições para te ajudar, mas sim para criticar, para apontar o dedo." Aí a mulher até ficou chateada com o marido. Depois, um belo dia, a mãe teve discussão, a mesma mulher teve discussão com o seu filho, e foi deixar a vizinha: "Olha, meu filho está mal criado, não há como parar esse menino. Me tem cansada." E aí, e o colega do menino disse assim: "Ó, Joãozinho, a tua mãe disse que tu tens e não queres mal criado e que não há como parar. E não há como parar a ti não com essa malcriação. Então, disse que é mesmo difícil, é?" Então, quando isso, o menino entrou em casa, falou: "Mãe, e por que todos os vizinhos sabem que eu sou malcriado?" Então a mãe disse: "Como assim, meu filho?" Sim. Os vizinhos. Aí o menino fez comentário do que o outro menino fez com ele, não? "Ai, filho, eu falei isso, mas não pensava que ia chegar nos teus ouvidos." O menino disse assim: "Mãe, o fato de eu ter comportado mal por um momento não quer dizer que todo o vecindário, não, toda a vizinhança tem que saber o que passa aqui dentro de casa." Então, quando isso, ela começou a ficar assim, um pouco assim, angustiada, não? Mas como a língua estava descontrolada, outro dia ela teve uma ideia. Disse ao meu marido: "Olha, eu tenho um projeto aqui para fazer isso, mas o outro tá assim, né? Para o Dia das Mães, fazer um pequeno almoço, distribuir assim cartinhas, assim, eu acho que vai ser uma bênção." O marido disse assim: "Ok, mas tenta não falar com ninguém para que o projeto possa sair bem." O que ela fez? No dia seguinte, a vizinha: "Ei, Marlene, como é que estás?" Marlene, outra vez: "Ai, bem, vizinha, bem. Ai, Marlene, e te vejo assim, com uma cara de mistério." Marlene falou: "Ah, sim, é que eu tenho um projeto." Porque a Marlene, já com a língua descontrolada, não aguentou. "Tenho um projeto para fazer isso, uma ajuda, né?" Então, quando isso, de repente, e a vizinha, no dia seguinte, pegou o projeto da Marlene e começou a fazer ela os pequenos almoços com um cartãozinho assim, para o Dia das Mães. E automaticamente o que aconteceu? Que Marlene, quando entrou no Facebook, ela viu tudo aí. Ela viu tudo aí, a vizinha, aí com montões de coraçõezinhos, comentários para fazer encomenda. E desse dia ela aprendeu e não abrir a boca para quando o projeto ainda está em andamento. Porque nós não conhecemos corações, só vemos cara. Deus é o único que escolhe os corações. Porque Marlene sempre comentava com a vizinha, pensando que a vizinha lhe estava ajudando para desabafar. O que mais sabia que a vizinha, o que estava a fazer, era saber a sua vida para poder falar mal dela para as outras. Era assim, mas Marlene só buscava alguém para desabafar. Então, às vezes, queremos buscar pessoas para desabafar, para poder estar, mas vamos orar a Deus com quem desabafar. E Deus vai mostrar com quem desabafar. Com quem tem o coração voltado para Deus para ouvir as nossas aflições. Entende? E o nosso primeiro amigo a desabafar é com Deus. É com Deus, porque não conhecemos os corações. Às vezes Deus nos dá um projeto tão grandioso, mas não se faz realidade porque a nossa língua é descontrolada. É descontrolada. Entende? Então, Marlene, o que aconteceu? Veio uma vizinha, que é a típica vizinha que sempre está no seu lugar, reservada, e lhe aconselhou: "Marlene, o fato de uma pessoa roubar o teu projeto não quer dizer que tenha também que roubar a tua ilusão. Não quer dizer também que tenha que roubar o teu brilho, porque o projeto é teu. Então, volta a fazer o projeto que tu ias fazer." Marlene falou: "Mas agora para quê? Não vale a pena, porque a vizinha já pegou, então não vale a pena." Eu disse: sim, mas o projeto é teu. Volta a fazer." E Marlene pegou outra vez nos materiais e fez o seu projeto. E desse dia, Marlene já aprendeu a fechar a sua boquinha. Então, quando Marlene ia tirar o carro para ir vender, não, o que ela preparou, aí solta a vizinha: "Marlene, o que estás a fazer?" E Marlene disse assim: não, estou aqui organizando as minhas coisas." E a vizinha falou: "Ai, Marlene, agora estás misteriosa. Antes me contavas tudo." Entende?
Marlene disse, sim, mas eu aprendi que nem tudo se conta. Eu aprendi que quando mais observadora seja e menos faladeira, eu aprendi que a minha vida avança. Então aí começou a avançar o seu casamento, começou a avançar o seu relacionamento com o seu filho, começou a avançar tudo. Por quê? Porque Marlene simplesmente ela entendeu de que tinha que guardar a privacidade da sua casa, tinha que guardar os seus projetos, tinha que guardar a sua comunhão com os seus. Entende? Porque nem todo mundo quer nos ver prosperar, nem todo mundo quer nos ver avançar. Às vezes contamos coisas e não sentimos, mas não sabemos como está o coração da pessoa. Então vamos parar, vamos orar a Deus e saber com quem desabafar. Deus vai mostrar, porque é assim, Deus quando mostra, não mostra um monte de pessoas. Ele pode mostrar uma pessoa ou duas pessoas, mas não mostra mais. Por quê? Porque ele sabe que senão vai sujar o coração da outra pessoa. Às vezes não é porque a pessoa é má, simplesmente que a pessoa não está preparada espiritualmente para ver outras prosperarem. E quando nós sentimos que o nosso coração, porque ninguém está livre aqui de sentir inveja, às vezes, de sentir um sentimento mau dentro, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas é reconhecer no nosso estado de pecadora, o nosso estado de falho, e entender assim, meu Pai, limpa meu coração porque eu senti inveja, limpa meu coração porque eu senti tal, entende? Porque Deus tem bênçãos para todos, mas com o coração sujo não vamos conseguir prosperar. Sabe a chave que destrava e as nossas bênçãos que estão presas no mundo espiritual? A chave é quando tu vês o outro prosperar, tu falas assim, meu Pai, prospera ainda mais. Quando tu vês outros prosperando naquilo que te gostaria de ver prosperando também, tu falas assim, meu Pai, eu sei que o Senhor tem bênção para todos. Se o outro está a colher agora a sua bênção, porque é o momento dela. Mas eu quero que o Senhor venha me dar essa bênção no momento certo, no momento onde o Senhor determinou para a minha vida. Entende? Porque o inimigo, ele vai usar, por exemplo, olha, vê? A outra aí, talvez tu ajudaste essa pessoa, mas olha, hoje ela é mais próspera do que tu. Olha, ajudaste essa pessoa, mas hoje ela é mais feliz no seu casamento do que tu. Olha, ajudaste essa pessoa, mas olha, Deus restaurou a sua saúde, mas olha, tu estás aí toda morta. Entende? Então, olha, tu ajudaste essa pessoa em oração, ajudaste essa pessoa a encontrar uma casa, a encontrar um emprego, olha, ela hoje está mais avançada do que tu. Então, temos que estar preparados com a armadura de Deus para não deixar que nosso coração fique sujo, mas sim orar e repreender esse espírito mau e falar, meu Pai, o Senhor tem bênçãos para todos. Então, no momento certo, o Senhor vai dar bênçãos para a minha vida. E temos que ter cuidado, porque às vezes vemos outros prosperando e pensamos que está sendo abençoado. E não é isso. Por quê? Toda a prosperidade longe de Deus é falso. Toda a prosperidade sem Deus é falso. Então não vamos invejar a outros que quando vemos aí que estão no bem bom, a outros que quando vemos aí que estão a avançar na vida supostamente, entende? E pensar, vê como avança a sua vida, vê como prospera a sua vida. Não, às vezes está prosperando, mas sem Deus. E prosperidade sem Deus não existe. Então temos que ter cuidado com isso, porque tem pessoas que parecem que estão a avançar, por isso temos que ler o Salmo 37 e entender que não devemos olhar por aquilo que está acontecendo na vida do outro, mas sim pedir a Deus, meu Pai, olha, prospera ainda mais. Meu Pai, guarda seu coração, porque o principal aqui não é a prosperidade física, o principal aqui é a prosperidade com Deus, ou seja, ter a nossa alma salva, porque ele falou assim, buscai primeiro o reino dos céus e todos os demais vos serão acrescentados. Por quê? Porque de que serve a pessoa ter prosperidade, ter dinheiro, mas não ter a Deus no seu coração, não ter o Espírito Santo dentro dele. Então vemos a pessoa aí aparentemente feliz, mas o Espírito Santo já foi embora faz muito tempo. Entende? Porque a pessoa, se antes orava, agora já não ora. A pessoa, se antes buscava Deus, agora já não busca. Se antes, alguns comportamentos, algumas vestimentas, alguns falatórios, alguma hora de fofoca, isso mais o outro. Se antes incomodava essa pessoa, agora já não incomoda. Se antes ouvir a música do mundo incomodava a pessoa, agora não incomoda. Por quê? Porque a pessoa pensa que pelo fato de ter as coisas do mundo, não realizar projetos, a pessoa pensa que tem Deus. A pessoa pensa que está bem espiritualmente e não entende que faz tempo que se afastou da presença do Espírito Santo. Então, como eu posso dizer, ter bênçãos não significa ter Deus. Então, temos que buscar primeiro a Deus e entender que toda a prosperidade que vai vir na nossa vida vai ser acrescentada. Entende? Então, porque é um perigo pensar que por fato de ter bênçãos, estamos com Deus. É um perigo. Eu digo para mim mesma, eu até fiz uma canção em relação a esse tema, entende? Que não queria tesouros, nem caros, nem pratas, sem a presença de Deus. Preferia não ter, porque eu tive e eu estava vazia por dentro. A pessoa só vai notar que está vazia por dentro quando um belo dia o inimigo atacar aí de golpe.
Por enquanto a pessoa não sente, porque a pessoa está vivendo na felicidade enganosa, está vivendo coisas assim novas, isso mais o outro, e a pessoa não está dando conta que está fria espiritualmente. Mas vamos interceder por aqueles que um dia estiveram na presença de Deus e por ter a bênção agora se esqueceram do abençoador, esqueceram daquele que proveu a bênção. Ok? Vamos orar por eles, principalmente para que possam aí despertar esse sono espiritual e entender que faz tempo que está afastado do Espírito de Deus. Ok? Vamos fazer a oração para agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por mais uma direção, meu Pai. E eu te peço, meu Pai, abre os olhos espirituais daqueles que ainda estão adormecidos, daqueles que pensam que por estar com a bênção estão com o Senhor, meu Pai, daqueles que pensam, meu Pai, que o Senhor está só quando há bênção, meu Pai, ô Espírito Santo. O fato de não ter bênçãos fisicamente não quer dizer que não somos abençoados, porque a maior bênção é ter o teu Espírito Santo dentro de nós habitando. A maior bênção é saber que estamos salvos em Cristo Jesus, meu Pai. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale o homem ter carros, ter projetos, ter muitas das coisas, muitos bens materiais nesse mundo, mas estar vazio por dentro, ó Espírito Santo? Não nos deixe iludir com as coisas materiais desse mundo, mas abre nossos olhos espirituais para entender que se a nossa alma não estiver salva em Cristo Jesus, nada serve, meu Pai, porque nada levaremos desse mundo. Viemos sem nada e vamos ir sem nada, meu Pai. Então que os nossos olhos estejam voltados para Cristo. Que os nossos olhos, meu Pai, estejam sempre firmes em Deus, meu Pai. E que a nossa bênção não venha a ser pedra de tropeço na vida de ninguém, meu Pai. Que o Senhor nos der para abençoar, seja também para abençoar o outro. Em nome de Jesus também eu te peço que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor venha avivar a fé daqueles que estão caídos. O Senhor venha levantar aquele que pensa que o Senhor nunca vai fazer coisas grandes na sua vida. Faça a pessoa lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Faça a pessoa lembrar, meu Pai, do deserto que o Senhor já tirou ela várias vezes. E eu te peço também que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha abrir a visão espiritual para mostrar, meu Pai, projetos, para mostrar empreendimentos, para mostrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui presente. Em nome de Jesus, meu Pai, eu também repreendo esse espírito de derrota, de fracasso, de negatividade, esse espírito de incredulidade, de pensar que o Senhor nunca vai fazer coisas grandes na nossa vida, meu Pai, que é mentira, porque o Senhor já nos deu o que é mais grande, que é o Teu Espírito Santo. Então, nesse momento eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abrir portas, meu Pai, portas de prosperidade. Mas antes de que nada, que o Senhor venha dar salvação na alma de todos aqueles que entregam-se com sinceridade e reconhecem que são pecadores, reconhecem que são falhos e querem a salvação da sua alma primeiro. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus lhe abençoe.